Abram as Escrituras, Novo Testamento. Abram lá, por favor. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, tá? O capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Então, abra lá as Escrituras, mantenha aberta a sua Bíblia e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos meditar, como eu falei, hoje nós vamos começar um novo capítulo, tá? Já estudamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, finalizamos o capítulo 4 e hoje iniciaremos o capítulo 5. E hoje eu vou fazer uma exposição só no verso 1 e no verso 2, aí do capítulo 5 de Efésios, tá ok? Muito bem. Efésios capítulo 5. Acompanhem comigo a leitura da Escritura. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A Deus. Até aqui. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Ministra aos nossos corações através das verdades celestiais que estão descritas neste texto sagrado. Abençoa-nos, ó Deus, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão assistindo, eu que precisarei pregar. Ó Deus, tem misericórdia, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, iluminando a nossa mente para entender a palavra do Senhor e das lições tão preciosas desse texto, Pai. Nós oramos, nos prostramos e nos submetemos à Tua verdade. É em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Efésios capítulo 5. Tá? Vocês sabem da introdução dessa carta, que quem escreveu foi o apóstolo Paulo, não há dúvida. Ele escreveu mais ou menos no ano 60 a 62 depois de Cristo. Os destinatários foram os cristãos da cidade de Éfeso. O propósito foi ensinar os cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser a igreja de Cristo. Então, amados, a carta de Paulo aos Efésios, ela incentiva cada crente, cada cristão a ser fiel à igreja, a servir à igreja. E o privilégio de ser igreja, A ocasião, quando Paulo escreveu isso aqui, os estudiosos dizem que ele escreveu quando ele estava preso. Foi na sua prisão domiciliar em Roma. Tá? Não foi a última prisão que o levou ao martírio, mas foi a sua prisão domiciliar em Roma que ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então essas 4 cartas ele escreveu nesse contexto, quando ele estava preso de maneira domiciliar em Roma. Pois bem, qual é a estrutura dessa carta? Sempre quando você for ler a carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta curta, você precisa entender a estrutura. Por exemplo, o capítulo 1, 2 e 3 trata de teologia, trata de doutrina, trata de ensino. É nesses capítulos que Paulo ensina sobre a doutrina da Trindade, a doutrina da eleição, a doutrina da predestinação, a doutrina da adoção. Então Paulo, ele trabalha pesado com doutrina nesses 3 primeiros capítulos. Capítulo 4, 5, 6, ele trata de prática. Ele trata de prática, de caráter e de comportamento. Então, primeiro ele trabalha teologia e depois ele trabalha a conduta, o comportamento que os cristãos precisam ter. Então, só para você lembrar, Efésios capítulo 1 até o capítulo 3 trata dos fundamentos da nossa salvação. Fala como nós fomos salvos, o porquê fomos salvos. Então, trata do fundamento da nossa salvação. O capítulo 4 a 6 trata da evidência da nossa salvação. Então, primeiro fala do fundamento, sobre como nós fomos salvos e o porquê fomos salvos. Aí o restante da carta
fala das evidências da vida do cristão. Esse fruto que o cristão precisa produzir, porque ele foi escolhido, ele foi eleito por Deus. Pois bem, chegamos aqui em Efésios capítulo 5. Amados, capítulo 5 é um capítulo riquíssimo. E nós vamos peregrinar sobre ele nos próximos domingos. Mas hoje, verso 1 e 2, eu quero falar sobre como andar em amor, que é o assunto do verso 1 e do verso 2. Como andar em amor. Verso de 3 a 14 fala sobre como andar como filho da luz no mundo de trevas. A gente vai estudar sobre isso. Versos de 15 a 17, nós vamos falar sobre como andar em sabedoria num mundo confuso. Versos 18 a 21, nós estudaremos sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo. E finalizando o capítulo, verso 22 a 33, nós estudaremos sobre como ter um casamento abençoado por Deus. Então, essas são as lições de todo o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios. Mas hoje, eu quero meditar com vocês no verso 1 e 2. Como andar em amor, ou como viver em amor. Então, diante dessas considerações, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Olha o verso 1, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Agora entenda que essa palavra portanto é uma palavra de transição, porque no capítulo 4, Paulo ele estava trabalhando o comportamento dos cristãos. Que os cristãos não podem viver na amargura, na gritaria. Aí no verso 32 ele fala que os cristãos eles precisam ser bondosos, eles precisam perdoar, assim como Deus perdoou. Portanto, diante de todas essas regras que Paulo ensinou, ele fala o seguinte: sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores do próprio Deus. Interessante que essa palavra imitadores é a palavra grega mimeomai, da onde vem a palavra mímica, né? Essa palavra significa seguidor ou imitador, significa emular, seguir, copiar. Aí Paulo está dizendo para os cristãos de Éfeso: imitem a Deus o Pai. O Deus que se revelou ao povo de Israel e o Deus que se revelou através de seu Filho, Jesus Cristo. Agora, lembrando do contexto, quando ele fala para os cristãos de Éfeso imitar a Deus, ele está aqui desmontando a idolatria de Éfeso. Lembre-se que os cidadãos de Éfeso, eles eram idólatras. Eles eram devotos da deusa Artemis, ou a deusa Diana. E aí, como muitos foram convertidos e foram libertos dessa idolatria, ele está dizendo o seguinte: olha, durante muito tempo vocês imitaram a deusa, a padroeira de vocês, mas agora imitem a Deus, esse Deus que se revelou através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isso é, copiem as qualidades desse Deus. Sigam os preceitos desse Deus. Isso é muito importante. Paulo também está aqui confrontando uma literatura bastante conhecida em sua época, em que os moralistas, entre eles autores gregos e romanos, não cristãos, também apontavam para a imitação dos deuses como padrão ético supremo. Os autores não cristãos da época de Paulo, não seria possível citar, contudo, o exemplo de um Deus que, por amor, havia se sacrificado pelo seu povo. Então, como eu falei, antes eles imitavam seus deuses, os deuses do panteão grego, do panteão romano, mas nenhum desses deuses se auto-sacrificou para salvar um povo. Somente Jesus, que é o Deus encarnado, que deixou a sua glória, que veio habitar entre nós, que foi sacrificado para salvar um povo. E aí, nesse sentido, que Paulo está dizendo, sejam imitadores de Deus, porque o nosso Deus, ele veio ao nosso encontro, o nosso Deus se revestiu de carne, de pele, e o nosso Deus se sacrificou por nós, para nos perdoar através do seu sacrifício. E ele fala assim, sejam imitadores de Deus como filhos
amados. Quando Paulo ele usa essa expressão, filhos amados, ele está se referindo que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para a salvação. E como nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e nós viemos esse mundo e fomos atingidos pelo Evangelho, nós fomos adotados como filhos de Deus. Porque antes nós éramos só criaturas, fruto da criação de Deus. Mas mediante o sacrifício de Jesus, mediante o poder do Evangelho, nós fomos aceitos como filhos, porque outrora não éramos. Agora é interessante que no grego tem duas palavras para filhos, teknon e onios. A palavra que Paulo usa aqui é teknon, que traz uma ideia de um filho gerado. Aí Tiago, capítulo 1, verso 18, ele mostra como nós fomos gerados como filhos. Ele escreveu assim, Tiago: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Paulo está dizendo o seguinte, que nós somos filhos, nós fomos gerados pela própria palavra de Deus. A palavra de Deus que foi decretada lá na eternidade, antes da criação, e a palavra de Deus que foi decretada dentro da nossa história, nos alcançando e nos salvando. Por isso, nós somos filhos amados, amados de Deus. E por sermos amados de Deus, nós precisamos imitar o nosso Pai. Já que somos filhos, o nosso maior modelo, a nossa maior ambição, precisa imitar o nosso Pai celestial. O pastor John MacArthur, ele fazendo um comentário desse versículo, ele esclarece dizendo assim, olha só o que ele escreveu, abre aspas, o cristão, ele não tem um chamado ou um propósito maior do que o de imitar o Senhor. Esse é o próprio propósito da santificação, desenvolver-se à semelhança do Senhor enquanto servimos na terra. A vida cristã é designada a fim de reproduzir a piedade conforme exemplificada pelo Salvador e Senhor Jesus Cristo, a cuja imagem os cristãos foram recriados por meio do novo nascimento. Como filhos amados de Deus, os cristãos devem se tornar progressivamente mais parecidos com seu Pai Celestial, conforme Jesus disse em Mateus 5,48. Jesus disse, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. E depois eu vou explicar para vocês o que significa essa perfeição que precisamos ter. Mas daí no verso 2, Paulo escreveu assim, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Talvez na sua tradução seja um pouquinho mais antiga, está assim, andai em amor, ou andem em amor. Mais uma vez, Paulo aqui está usando essa expressão andai, que são várias vezes repetidas na carta, que significa um estilo de vida. O estilo de vida do cristão é uma metáfora do ato de andar, o que indica a conduta geral na vida, as ações habituais, o estilo de vida do cristão. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olha, imitem a Deus, porque vocês são filhos amados, e andem em amor. Isso é, o amor precisa fazer parte como estilo de vida. É o estilo de vida do cristão. Aí ele fala assim, como também Cristo nos amou, isso é, o nosso maior modelo de amor é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o nosso maior modelo, o nosso maior parâmetro, que se entregou por nós. Essas palavras subentendem a morte por crucificação, que é muito comum nos escritos de Paulo. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó gente, andem em amor. O nosso estilo de vida precisa ser baseado no amor, exemplificado por Cristo que se entregou por nós. E ele se entregou por nós, se referindo por nossa causa, em nosso benefício, para nos salvar. Para nos salvar, porque estávamos perdidos. Agora é interessante que Paulo ele usa aqui
uma linguagem do Antigo Testamento, como oferta e sacrifício a Deus. Oferta e sacrifício. Oferta aqui talvez se refira aos sacrifícios incruentos, isso é, sacrifícios que não têm derramamento de sangue, como era no Antigo Testamento com as ofertas de produtos da colheita. Então tinha certas ofertas prescritas na lei que não tinha derramamento de sangue, oferta de cereais eram oferecidos. E sacrifício talvez se refira aos sacrifícios cruentos, isto é, onde há derramamento de sangue. Então olha só, Paulo, ele usa dois sistemas de oferta no Antigo Testamento, a oferta de cereais e o sacrifício com derramamento, dizendo o seguinte, olha, assim como Cristo se ofereceu, ele se entregou, assim nós precisamos também fazer, porque ele é o nosso maior modelo. Olha só, quando o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo, ele cumpriu tudo quanto o sistema de sacrifícios legítimos simbolizava. Ele se deu a si mesmo como oferta e a sua morte se tornou um sacrifício. Dessa maneira, se cumpriu a propiciação. A propiciação. Então, assim como Jesus, ele se entregou por nós, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vivam em amor. Se o nosso Senhor fez isso, nós precisamos ter como parâmetro isso também. Nós precisamos nos entregar por amor. Agora, quando ele usa a palavra aroma suave, essa expressão é tirada por empréstimo da terminologia do Antigo Testamento no tocante às ofertas, sobretudo as ofertas queimadas. E isso fala sobre o caráter aceitável da oferta de Cristo, que trouxe resultados agradáveis tanto para os homens como para Deus. As ofertas de aroma suave no Antigo Testamento tipificavam o Filho de Deus encarnado em suas perfeições, em sua devoção a Deus e aos homens, como na aceitabilidade de seu sacrifício. Essa frase é usada para indicar as ofertas expiatórias, como está escrito em Levíticos, capítulo 4, verso 31. Então, quando eles faziam o sacrifício, se levantava aquele aroma suave, que eles entendiam que agradavam a Deus. Mas só uma nota histórica, que antes do judaísmo já havia sacrifícios, né? Antes do judaísmo, os povos pagãos faziam seus sacrifícios para que esse aroma suave agradasse os deuses. Mas daí Paulo está dizendo o seguinte, olha, no presente texto, Cristo Jesus, em seu amor expiatório, aparece como quem foi aceito por Deus Pai, tendo agradado com o cumprimento supremo da sua missão remidora, que foi efetuada em amor, tendo sido aceitado por Deus em nosso benefício. A diferença do aroma suave dos pagãos é que esse aroma suave foi o próprio Cristo que foi sacrificado e que Deus aceitou o seu sacrifício, imputando a nós o perdão através da propiciação. É por isso que o profeta João Batista declarou lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 3, a partir do verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Isso é, Jesus, ele foi sacrificado por nós, aplacando a ira de Deus, e através do sacrifício de Jesus, nós fomos aceitos e perdoados por Deus. Aí, gente, Paulo, ele está destacando isso para falar do amor de Deus. Olha só, Deus nos amou tanto que ele teve coragem de sacrificar o seu próprio filho para redimir um povo. Diante desse modelo sacrificial e desse amor abundante, nós, como os imitadores, precisamos demonstrar esse amor também, porque nós fomos atingidos, nós fomos contagiados por esse amor eterno que Deus tem por nós, sacrificando o seu próprio filho. Diante disso, imitem a Deus como filhos amados, como filhas amadas. Pois bem, essa é a exposição. Na minha aplicação, antes de apresentar as lições,
eu quero apresentar para vocês o seguinte: nesse texto, o apóstolo Paulo nos exorta a imitarmos a Deus, mas nós vivemos dois extremos que nós precisamos tomar cuidado. E vivemos dois extremos quando se trata de imitar a Deus. O primeiro é a teologia de que o homem é um semideus, né? É a deidade do homem. O homem fala e há poder em suas palavras. Ele determina e as coisas acontecem. Ele ordena e o mundo espiritual precisa se pôr em movimento em obediência às suas ordens. Então esse é um extremo. Nós precisamos imitar a Deus, mas nós não temos o poder de Deus. E alguns se comportam assim como se fossem semideuses. E alguns se comportam com tanta insanidade, dando ordem até para o próprio Deus, né? Tem gente que determina, dando ordem a Deus sobre o que ele tem que fazer, através da oração. E, gente, isso é insanidade, é insensatez. Ensinar a Deus a ser Deus, ou ensinar a Deus a como fazer as coisas, ou como resolver os problemas. Esse é um extremo, Um outro extremo é a teologia de que Deus é um ser em desuso. Isso é, um mundo secularizado não leva a Deus em conta, não leva a Deus a sério. Explica tudo baseado numa falsa ciência e não há lugar e nem espaço para Deus na arena pública. Então a gente está diante desses dois extremos. Aqueles que pensam que é um semideus e aqueles que dizem que Deus é irrelevante. É um ser em desuso e que não há motivo de imitar a Deus e nem de crer em Deus. Mas olha só, quando Paulo fala para nós imitarmos a Deus, não podemos imitar a Deus em seus atributos incomunicáveis. Isso é, atributos incomunicáveis são atributos e qualidades que só Deus tem, que só a Santíssima Trindade tem e que nós não temos. Por exemplo, eternidade, imutabilidade, infinitude, independência, liberdade, autoexistência, soberania, onipotência, onipresença, onisciência, unidade, triunidade. Esses são os atributos incomunicáveis que só a Santíssima Trindade tem e que nós não temos. Então, quando Paulo fala para nós imitarmos a Deus, não é nessa tentativa de ter esses atributos, porque nós não temos esses atributos, só a Trindade tem. No entanto, devemos imitar a Deus em seus atributos comunicáveis, isso é, são qualidades que Deus tem, que Ele comunica a seus filhos e que Ele capacita os seus filhos a viver. Por exemplo, amor, santidade, bondade, misericórdia, fidelidade, justiça, zelo, ira, sabedoria e bem-aventurança. Então, são qualidades que Deus tem e que Ele compartilha com os seus filhos. É nesse sentido que Paulo fala assim: imitem a Deus. Imitem a Deus como filhos amados. Isso é, essas qualidades que Deus tem, Ele coloca dentro de cada filho e de cada filha que segue a Jesus. Agora precisamos entender, amados, que a imitação a Deus é um ensino claro das Escrituras. Eu quero chamar a sua atenção. Olha só como é claro. Mateus capítulo 5, verso 43 a 48, olha só o que Jesus disse. Olha só. Jesus falou assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem a mesma coisa? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, aí entra a frase: sejam perfeitos, como o Pai de vocês que está no céu é perfeito. Então, olha só, quando Jesus fala assim, para a gente ser perfeito, é no sentido dos atributos comunicáveis de Deus. Isso é, Deus ama, eu preciso amar. Deus é misericordioso,
eu preciso ser misericordioso. Deus é bondoso, eu preciso ser bondoso. Deus é benigno, eu preciso ser benigno. Deus é paciente, eu preciso ser paciente. Então nós precisamos reproduzir essas qualidades que Deus coloca em nós. É nesse sentido que Jesus fala, sejam perfeitos. Perfeitos não é no sentido que nós não temos pecado, mas perfeito no sentido de imitar a Deus em seus atributos comunicáveis. Porque Deus prometeu colocar dentro de nós essas virtudes. Aí Lucas capítulo 6, verso 35 e 36, olha só o que Jesus falou. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam um bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. Pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Está aqui, meus amados. Nós precisamos imitar a Deus e precisamos ser misericordiosos porque Deus teve misericórdia de nós. Aí em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 e 16, olha que Pedro escreveu também, baseado na imitação a Deus. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Olha só, assim como Deus é santo, Ele compartilha conosco esse atributo comunicável chamado santidade. Assim como Deus é santo, nós precisamos viver em santificação. E só conseguimos porque Deus nos capacita, nos conferindo esse atributo também, em viver em santidade. E aí, quando a gente vive em santidade, nós estamos imitando o nosso próprio Pai, o nosso próprio Deus que é santo, que é santo. Por isso, amados, que a gente precisa abandonar pecados. É uma questão de santidade. Por isso que a gente tem que colocar áreas da nossa vida que são perigosas, que são venenosas, para que Deus possa transformar. E Ele prometeu nos transformar. Nós precisamos nos separar cada vez mais das influências do mundo que vem a substituir o lugar que pertence a Deus. Isso é santidade, é santificação. É cada vez mais longe do mundo, cada vez mais próximo de Deus. Cada vez mais longe das influências do mundo e cada vez tendo mais intimidade com Deus. Isso é santificação. E esse atributo que Ele tem, Ele confere a nós, através da sua misericórdia. Devemos também imitar também a Cristo. Olha só o que 1 João escreveu, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, João escreveu assim, aquele que diz estar nele, isso é Jesus, também deve andar como ele andou. E Paulo escrevendo em Filipenses 2,5, Paulo escreveu assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Tem uma tradução que diz assim, tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Precisamos imitá-lo. Mas olha só, quais são os limites dessa imitação? Paulo diz que devemos imitar a Deus no amor. Andar em amor denota uma ação habitual. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. Aí eu chamo a sua atenção para a aplicação. Esse amor possui duas características, gente. Tá, a gente precisa imitar a Deus. Só que existe um limite. Porque nós nunca teremos atributos incomunicáveis. Só os atributos comunicáveis. Entretanto, nós precisamos ter esse amor. Esse amor, ele tem duas características. Duas. Olha só, gente. O amor que nós precisamos ter no coração e que tem como característica, em primeiro lugar, o perdão. O perdão. Porque olha só na sua Bíblia, capítulo 4, verso 32. Olha só. No capítulo 4, verso 32, Paulo escreveu assim, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está aqui. Paulo falou, andem em amor. E a primeira característica do amor
é aquilo que ele já tinha falado: o perdão. O perdão. Deus amou-nos e perdoou-nos. Assim devemos amar e perdoar. Gente, o exercício do perdão. E aqui não é uma lição fácil. Não é uma lição fácil. Mas Deus, por causa do seu amor, que Ele coloca em nós como filhos amados, Ele nos persuade e nos capacita e nos desafia a perdoar. A perdoar. Perdoar é uma humilde doação. Olha só, perdoar é uma humilde doação. Quem está perdoando está doando alguma coisa para o outro. Perdoar é uma humilde doação de misericórdia, de bondade e de benignidade. Quando nós perdoamos, nós estamos transmitindo as maiores qualidades que Deus tem: o amor, a bondade e a misericórdia. Por isso que Paulo fala: perdoem como Deus vos perdoou através de Cristo Jesus. E muitas vezes, gente, perdoar ou pedir perdão significa assumir a culpa e reparar os erros. Isso é perdão. Tá? Quando uma pessoa pede perdão, isso implica assumir a culpa e não se auto-justificar, e significa reparar erros. Tá? Reparar erros. O perdão é o desarmamento do orgulho. Gente, o perdão é o desarmamento do orgulho, porque muitas vezes nós não queremos perdoar porque o nosso ego está ferido. E quando o nosso ego é ferido, o nosso orgulho nos impede de perdoar ou de pedir perdão. E aí Paulo está dizendo, a maior característica do amor é o perdão. Isso é tão sério que Jesus, ensinando na oração do Pai Nosso, a oração conhecida como Pai Nosso, Mateus 6, verso 12, Jesus ensinou assim: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus fala assim para a gente pedir para Deus: Deus, nos perdoe, porque nós fomos afetados, nós fomos influenciados por seu perdão, e diante desse perdão, eu vou reproduzir o perdão também aos meus ofensores e devedores. E aí Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a pedir isso em oração: Deus, nos perdoe, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Eu tenho sido tão agraciado pelo teu perdão que eu tenho procurado reproduzir o perdão na vida dos meus ofensores também. Então precisamos perdoar, meus amados. Agora, presta atenção nessas frases, falando sobre o perdão. O pastor presbiteriano Tim Keller, falando sobre o perdão, ele falou uma frase que me arrepia e que é uma verdade bíblica. Ele diz assim: um coração que não perdoa é um coração não perdoado. Repito, um coração que não perdoa é um coração não perdoado. Em outras palavras, sabe o que o Tim Keller estava tentando dizer? Que quem não perdoa tem a grande probabilidade que não experimentou o perdão de Deus. Não experimentou. É isso que ele quer dizer. Porque se tivesse experimentado a profundidade do perdão de Deus, a pessoa ficaria habilitada, diante de um temor muito grande, a perdoar também. Então pensemos nisso. Um coração que não perdoa é um coração não perdoado. O pastor Stanley Jones, que foi um missionário, ele escreveu o seguinte, falando sobre o perdão: a virtude central do cristianismo é o poder do perdão. O que o missionário Stanley Jones quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, que Deus nos dá esse poder, o poder de perdoar. Porque se não fosse esse poder, jamais perdoaríamos, jamais. Baseado na nossa humanidade, baseado no nosso egocentrismo, baseado na nossa autojustificação, baseado no nosso orgulho, jamais perdoaríamos.
Mas a gente recebe o poder de Deus para perdoar. Para perdoar. E Stanley Jones deixa muito claro que esse poder do perdão é uma marca do cristianismo. Do cristianismo. O pastor Charles Spurgeon, falando sobre o perdão, ele falou o seguinte: perdoe. Perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixa a cauda dele de fora. Spurgeon está propondo o seguinte: ó, perdoe e esqueça. Porque esse cão raivoso dentro de você precisa ser enterrado. E não deixar a cauda de fora. Porque senão o problema não foi resolvido. O pastor puritano, Matthew Henry, ele falou o seguinte: isso reveste de grande honra a religiosidade prática, ou seja, a imitação de Deus. Os crentes deveriam assemelhar-se a Ele, sobretudo em seu amor e em sua bondade perdoadora. Oh, amados, como viver em amor? Aí Paulo estava trabalhando com essa igreja, dizendo o seguinte: olha, a maior característica do amor é o perdão. É o perdão. Amados, o perdão, ele não apaga o passado, mas ele transforma o presente e ele abençoa o nosso futuro. Lembre disso. O perdão não apaga o nosso passado. O que aconteceu, aconteceu. Não vai apagar da nossa mente, não vai apagar da nossa memória, mas o perdão transforma o nosso presente e abençoa o nosso futuro. O perdão. Então, se você precisa perdoar alguém, perdoe. E Deus vai te capacitar com esse amor que Ele tem, nos influenciando com o seu tributo de amor. Ele vai nos capacitar a perdoar. Então, coloque-se diante de Deus em oração e perdoe. E perdoe, que essa é a maior característica do amor que Paulo está dizendo assim: vivam em amor, andem em amor. Porque nós temos um grande modelo, Jesus, que se entregou como oferta e sacrifício, como aroma suave que agrada a Deus. A segunda característica é o sacrifício, como está no verso 2. Sacrifício, esse amor não é mero sentimento. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: ele dá pelo irmão sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. 1 João 3,18, João escreveu assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ações e em verdade. Porque amar implica alguns sacrifícios. Por exemplo, quem é casado sabe disso, né? Se você quer ter um casamento abençoado, existe sacrifícios dentro do casamento. Vai ter que ceder, vai ter que ajustar. E aí, se não houver esse sacrifício, vai ter problema no casamento. O amor nos leva a exercer alguns sacrifícios na vida. Por exemplo, o próprio perdão. É um sacrifício. Mas daí, Paulo nos incentiva a ser assim. Gálatas capítulo 6, versos de 9 a 10, Paulo escreveu assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então Paulo está falando: olha, aproveita a oportunidade e faça o bem. E fazer o bem é um sacrifício também. Aí Jesus, em João 13, verso 34, o nosso modelo de sacrifício, ele falou assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então Jesus fala: olha, vivam em amor, mas amem como eu vos amei. É um amor sacrificial. Sacrificial. Não é um simples amor, é um amor totalmente cristológico. Assim como Cristo amou, nós precisamos amar. Amém, amados? A minha oração é que Deus venha encher o nosso coração de amor. Porque se o nosso coração não se encher de amor, jamais a gente vai perdoar. Jamais a gente vai perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos machucam, aquele que nos ferem.
Jamais. E a gente vai viver escravizado com essas coisas que maltratam o coração. E quantas pessoas estão escravizadas porque não liberaram o perdão pelas coisas ruins que fizeram. É fato, coisas ruins foram feitas, coisas terríveis foram feitas contra nós. Mas aí, lembre-se, o nosso presente será transformado e o nosso futuro será abençoado se a gente liberar perdão. Liberar perdão. E para quem precisa pedir perdão, lembre-se, pedir perdão é assumir a culpa. Assuma a culpa do erro. E pedir perdão é reparar erros. Lembra de Zaqueu? Capítulo 19? Ele falou para Jesus, ó Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu reconheço, ele assumiu a culpa, eu fiz coisa errada. Como publicano, como cobrador de impostos, eu fui corrupto. Mas se eu defraudei as pessoas, eu vou restituí-las 4 vezes mais. Isso é, gente, arrependimento, isso é perdão. Perdão é reparar erros, é resolver os problemas do passado e dizer, me perdoa pela palavra que eu te falei. Eu te machuquei, me perdoa. Eu reconheço o meu erro, estou reparando. Me perdoa as minhas atitudes foram insensatas. Eu vacilei, eu errei contra ti. É assumir culpa e reparar erros. Tudo isso é um sacrifício que Deus espera de nós. Porque assim, quando a gente vive esse sacrifício, a gente está se comparando ao nosso maior modelo, Jesus Cristo. E quando a gente se compara cada dia com o nosso Cristo, nós estamos imitando a Deus, como Paulo recomendou aqui. Sejam imitadores de Deus. Perdoem, assim como Ele nos perdoou. E amem, como Ele nos ama. Amém, meus amados? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, que Deus venha nos transformar, venha nos moldar a cada dia com essas verdades que eu falei para vocês, que não é fácil. Mas pelo poder do Espírito Santo, Deus vai nos capacitar a imitá-lo. A imitá-lo. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus. Que Deus nos ajude com essas verdades celestiais. Ó Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe que diante da nossa humanidade é impossível praticar isso aqui, Pai. Por causa da nossa carnalidade, por causa do nosso ego, por causa do nosso orgulho. Ó Deus, tem misericórdia de nós e transforma, Senhor, os nossos sentimentos, os nossos corações e coloca dentro de nós esses atributos que o Senhor decidiu repartir com nós, que somos os teus filhos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aquele que nos ofenderam. Ajuda-nos, ó Deus, a pedir perdão a quem nós machucamos. E ajuda-nos, ó Deus, a viver um amor sacrificial. Assim como Jesus teve por nós lá na cruz, morrendo por um povo que pertence ao Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a colocar em prática, aplica essas verdades em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.